Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais um dia aqui em que estamos buscando cada vez mais melhorar a nós mesmos. Quando eu estava para fazer esse estudo dessa tarde, lembrei de algumas passagens do Evangelho, mas na semana passada, durante a nossa preleção dos trabalhadores para início do nosso momento de ser útil, a Lu abriu o Evangelho, a Luciana, e apareceu lá uma parte que parece que ou deveria ser bastante conhecida por todos nós que nos dizemos cristãos, que é quando os fariseus interpelam Jesus e perguntam para ele, questionam, por que ele comia pão junto com os seus discípulos sem lavar as mãos, fazendo assim, ele que se dizia, ou pelo menos era reconhecido, melhor dizendo, era reconhecido como mestre, como o rabi, ele transgredindo ali uma tradição dos judeus. Então ele diz, em resposta a esse questionamento, para aqueles que estavam ali perguntando para ele, que não é da boca, não é aquilo que entra pela boca do homem que torna ele impuro, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca, ele provém do coração. E se o coração está cheio daquilo que o coração está cheio, é que nós acabamos tornando nós mesmos impuros. A doutrina dos Espíritos vem nos ensinar que o homem na Terra, o nosso papel em cada reencarnação é nos melhorar. E muitas das vezes no centro espírita nós ouvimos a palavra, ou melhor, o conjunto de palavras, reforma íntima. E a gente fica meio que esperando a fórmula, o que eu tenho que misturar, para poder, tomar esse remédio e fazer a minha reforma íntima? O que eu preciso fazer? Qual que é a fórmula para isso? São os pensamentos. Os nossos pensamentos é que são a fórmula, vamos dizer assim, é que vai fazer com que continuemos onde estamos, fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos, obtendo os mesmos resultados, como diz Albert Einstein, ou mudar, mudar para melhor. Mas essa passagem de Mateus, que está lá no Evangelho de Mateus, entre os versículos 1 a 20, Pedro fica encucado, fala assim, mas eu ainda não entendi essa questão. Por que não é problema para nós termos que lavar as mãos ou não? Muito bem. Mais adiante, numa outra passagem do Evangelho, Lucas, no Evangelho de Lucas, nesse caso, Jesus, ele já fala da mesma maneira, vamos dizer assim, mas um pouco diferente, porque ele mostra para os fariseus que o comportamento deles parecia ser um comportamento de santo, mas não era. Ele conhecia todos, pelo ser que era, iluminado, e veio então
tirar as máscaras dos hipócritas, assim como a doutrina dos Espíritos também veio fazer a mesma coisa. A pior coisa que tem, então, é o fingimento. Ele diz assim: agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Precisamos bem entender essas questões, porque isso vai fazer com que a gente possa refletir sobre as nossas ações. Muitas das vezes, nós olhamos certas pessoas e fazemos um juízo de valor delas pela atitude que elas tomam, pelas coisas que elas fazem, né? É como a minha avó dizia: a gente não pode julgar um livro pela capa. A gente precisa conhecer por dentro. Mas quem é que eu preciso conhecer por dentro? Eu preciso conhecer como é o comportamento de vocês, do Vilmar, da Lu, da Dona Maria Inês. Esse é o propósito que Jesus vem nos trazer. Quando é que ele fala, numa determinada passagem assim: a gente enxerga o cisco no olho do outro, mas não vê a trava no nosso próprio olho? Então a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, identificando isso que pode estar sendo um empecilho para que a nossa felicidade possa se realizar. E muitas das vezes o empecilho que está causando, inclusive, a doença que você está como portadora dela. Os judeus naquela época haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, e Jesus veio fazer essa observação junto a eles. Isso Allan Kardec coloca ainda nessa passagem, né, de verdadeira pureza, mãos lavadas, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas isso também aconteceu com a doutrina moral do Cristo. Ele fala logo em seguida. E agora eu pergunto: será que nós também estamos deixando acontecer isso com a doutrina dos Espíritos? Deixando a doutrina de lado e colocando muitas das vezes os nossos entendimentos equivocados? Porque Jesus diz aos fariseus e chama a atenção deles que vocês estão fingindo serem santos, mas não são. Muitas das vezes, será que a gente não está mentindo para nós mesmos? Muitas das vezes a gente não está questionando assim: mas eu não mato mais, né? Não roubo. Será mesmo? Essas regras, ou seja, as leis de Deus, as leis divinas, elas são uma só. Por que Moisés teve que trazê-las e depois elas foram corrompidas? Jesus trouxe e foram corrompidas. A doutrina dos Espíritos nos trouxe de uma maneira definitiva, porque não tem alegoria, não tem figura, não tem parábola. Explica aquilo que o Cristo não pôde explicar, como mesmo ele falava naquela época. Por que a gente precisa de tantas vezes fazer isso? Porque tantas vezes nós cometemos o mesmo erro. Muitas das vezes a gente despreza o fundo, que é muito simples. A gente complica a história toda e a gente dá mais atenção à forma, pois sempre foi mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente. Lavar as mãos é muito mais fácil que limpar o coração. Assim, nós iludimos a nós mesmos, mentimos para nós. Acreditamos que, fazendo as coisas exteriores, estamos quites com a justiça de Deus. E assim continuamos como éramos, sem nos modificar. Pois pensamos que Deus não exige nada de nós além de vir ao centro espírita, né?
manter aqui 1 hora de palestra, ou então os tarefeiros, né, que estão de uniforme branco aqui, falar assim, eu vou lá para poder, né, cumprir com a minha obrigação. São esses acréscimos que os homens fazem à lei de Deus que Jesus se refere quando diz nessa passagem ainda, que ele é questionado, que toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Então tudo aquilo que nós homens, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, inventamos e colocamos, né, a parte da lei de Deus, será esquecido com o tempo, será levado pelo vento, mas a lei de Deus não, ela é eterna e universal, ela é a mesma em todos os planetas onde que nós habitamos, habitaremos, ou no passado, ou no futuro. A finalidade da religião, então, é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se tiver feito perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade, acrescenta Kardec. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Então nós nos aproveitamos até mesmo disso, para justificar as nossas querenças, vamos dizer assim, o que eu quero. A gente vai lá, busca na própria religião para nos justificar, e aí cometemos mais um equívoco. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula quando não impede os assassínios, adultérios, expoliações, as calúnias, a prática do mal ao próximo, seja qual for. E muitas das vezes essas práticas externas, elas fazem de nós supersticiosos, hipócritas, fanáticos, mas não nos torna homens de bem. Portanto, não é suficiente ter a aparência da pureza, é necessário antes de tudo ter a pureza de coração. E aí a questão da aparência de novo. Jesus também provocando aqueles que estavam ali junto deles, provocando um raciocínio, porque muitas das vezes a gente diz assim, a doutrina espírita é aquela fé raciocinada, não é assim? Eu vejo que Jesus começou com isso há 2000 anos atrás, quando a mulher adúltera é levada para ele e dizem, né, ela foi pega em adultério e segundo a lei deverá ser apedrejada. Ele não fala assim, não apedreje, ele usa o raciocínio, fala assim, atire a primeira pedra quem não tem pecado. E assim ele vai fazendo ao longo, né, da sua jornada. E nessa passagem aqui, que eu acho muito interessante, porque nós estamos falando da aparência, Jesus diz assim, porque veio João, que não comia e nem bebia, e diziam, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que era a forma com que Jesus se dizia ele mesmo, né? Que come e bebe, e diz, eis aí um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores, né? João vivia no deserto, não comia, não bebia, não se misturava com ninguém, ele tem demônio. Vem Jesus, mistura com todo mundo, está no meio de todo mundo, tem demônio também, por causa das aparências, né? Isso está em Mateus 11, versículos 18 a 19. Mas tem uma coisa que a gente não pode e não consegue de maneira alguma, né, ficar só na aparência. São os nossos pensamentos, como falei no início. E os nossos pensamentos é que nos mostram como realmente nós somos no mundo espiritual. Porque os espíritos, para quem não é espírita ainda, os espíritos nos rodeiam. Essa sala está cheia de espíritos desencarnados e cheia de encarnados. Nós somos espíritos. E andamos pela rua e frequentamos os locais que frequentamos, a sociedade,
na nossa atividade profissional, os espíritos estão lá conosco e eles estão vendo aquilo que estamos fazendo. Os espíritos sabem o que eu faço de segunda, ou melhor, de domingo a sexta, né? Porque sábado eu estou aqui. E aí fica assim, aquele cara lá na frente falando daquele jeito bonito, né? Lá. Aí cutuca um no outro e fala assim, lá, você lembra o que ele fez terça-feira? Quando avançou o sinal? Porque a gente acha que se eu não roubar e não matar é suficiente. Mas ele está sempre dando um jeitinho de burlar as leis. Esse mês de abril passou. Era o mês da declaração do imposto de renda. Eu sou contador. Caraca, meu irmão, cada coisa que a gente vê. Não vale a pena comentar, segundo Emmanuel. Né? Emmanuel fala, não vamos comentar o mal. Mas a gente vê toda hora gente avançando o sinal de trânsito e a gente não dá muita importância por isso. Gente mentindo. Né? E a gente também não dá muita importância. Falando mal do outro. A gente não dá muita importância, não dá cadeia. Né? Aqui não dá. Mas a gente se lamenta da nossa sorte e fala assim, o que fiz, meu Deus, para merecer isso? E lá estamos nós, novamente, envolvidos nos nossos pensamentos. Portanto, não é suficiente ter a aparência da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. O pensamento é, portanto, segundo Emmanuel, o nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme os nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. O Roberto estava ali fora e me falou que vai me mandar um vídeo sobre o umbral. Não precisa me mandar, Roberto. O umbral está aqui, ó. Eu conheço bem o que é umbral. Os nossos pensamentos é o nosso umbral, é o nosso inferno. Ele é que faz com que a gente perca todo o equilíbrio que o ser criado por Deus deveria ter. Chico Xavier, não é psicografia dele, não, ele falando, diz assim: devemos combater os maus pensamentos com a mesma determinação com que combatemos uma infecção que nos agride o organismo. Interessante, porque quando eu vim para cá, percebi que a gente procura o médico, né? Procura o centro espírita, procura onde tem um local para combater a nossa enfermidade do corpo. A gente não procura nenhum outro lugar para combater os maus pensamentos. A gente acha que por ser nossos próprios pensamentos já está de boa, ninguém vai ficar sabendo. É meu pensamento, eu não falei. Tem até um provérbio popular que diz, né? Você é escravo do que fala e senhor dos seus pensamentos. Mais ou menos assim. Você é escravo daquilo que pensa também. E aí continua Allan Kardec, Chico Xavier falando assim: através da chamada invigilância mental, os agentes das trevas nos paralisam, estabelecendo conosco um difícil processo de vampirismo. A gente costuma ouvir vampirismo ou vampiro daquelas fábulas, né? Mas na verdade a gente está atraindo através dos nossos pensamentos, assim como a carne podre ou o lixo atrai moscas, outros que pensam como nós, encarnados e também desencarnados. A gente gosta de frequentar determinados locais. Por quê? Porque o nosso pensamento está lá. O aluno mata a aula. Por que ele mata a aula? Porque o pensamento dele não está dentro da sala de aula, ele não quer aprender. E aí, junto com ele, vão outros que matam a aula também. Colegas dele, encarnados ou desencarnados.
E daí a gente pode desdobrar isso em várias outras formas. Na questão do Livro dos Espíritos, a 457, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os benfeitores espirituais: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A resposta é: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. E uma vez lá no Maria de Nazaré, eu escutei, o Geraldo falando isso. Era uma palestra do Pacini e estava falando mais ou menos alguma coisa sobre essa questão dos pensamentos. E o Geraldo interrompeu o Pacini e falou assim: rapaz, tem tanta coisa nessa vida que eu gostaria de esquecer. A gente estava falando da reencarnação. Por que é que quando a gente reencarna esquece da outra vida? Aí teve essa pegadinha. E aqui, na questão 457, a resposta dos Espíritos é semelhante. E diz assim: nem atos, nem pensamentos lhe se podem dissimular. Na 469, um pouquinho mais adiante, a pergunta já de Allan Kardec é: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque, afinal de contas, tem um remédio, tem uma forma. Vocês já devem saber qual é. Pelo andar da carruagem, na nossa conversa, a resposta está mais ou menos na cabeça de vocês, talvez não na forma como está aqui, mas no fundo. A forma da resposta é: praticando bem, pondo em Deus toda a nossa confiança. Vamos repelir a influência dos espíritos inferiores e aniquilar o império que desejam ter sobre nós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Então é o meu obsessor que fica aí na minha cabeça, falando para eu fazer a coisa errada. Não é. Ele só vem porque você chama, porque você abre porta. Lá em casa eu sempre falei com meus meninos: você chega dentro de casa e fecha a porta quando você entra. Fecha, pai. Passou a tranca, passou a chave, passei, a tetra-chave, passei também, o cadeado, claro, não podia esquecer, mas aqui, com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente escuta, nós passamos a tranca? Não, a gente deixa vazão. E aí, se a porta está escancarada, outros se assemelham a esse pensamento e chegam até nós. E são eles que sopram para nós a discórdia e que nos insuflam as mais más paixões. Porque o primeiro pensamento a gente fala assim: o Vertão não vale nada, não. Nada, nem uma rosca furada. Tavares, muito menos. Aí eu tenho um amigo que escuta, o Eric. Eu também concordo. Você viu o que ele fez? Pois é, e aquilo outro? Nossa Senhora, ninguém merece. E aí começa. E aí, a partir desse momento, os amigos invisíveis, que são nossos amigos, não são obsessores, são nossos amigos, e eles estão aqui, talvez eles se emendem mais rápido que a gente. Olha só que bacana. Mas a gente não toma tendência, atrai outros. Mais ou menos assim: tem um monte de cocô aqui, desculpa a expressão, tá, gente? Tem um monte de cocô aqui, Aí vem as moscas, aí você joga frite, as moscas vão embora, vem outras moscas, o cocô está lá, o cocô está aqui, É complicado, mas requer que tenhamos vontade. Aí a gente pensa assim: isso é história nova, da doutrina dos espíritos, essa conversa de reforma íntima, transformação moral. Jeremias, para quem é bom nisso, o Eric, o meu amigo Cid, que já leu isso aí de trás para frente, de frente para trás, que é o Velho Testamento, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias. Veja bem,
aonde que estamos chegando com os nossos pensamentos. Portanto, não é suficiente ter a aparência da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Allan Kardec diz assim: a caridade não está só na esmola, pois há caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Aquele caridoso em pensamento é indulgente para com as faltas do próximo. Então o Vertão pisou no tomate comigo, eu sou indulgente com ele. O Tavares pisou, eu penso 2 vezes, mas sou indulgente com ele também. Não é porque ele eu tenho que pensar 2 vezes. Muito bem. Se a gente fazendo essa prática de sermos indulgentes, já fomos indulgentes alguma vez com a outra pessoa que praticou o mal conosco? Já tivemos a oportunidade de aquele que nos fez mal, nós fazermos o bem para ele? Fizemos. Allan Kardec continua: caridoso em palavras, não diz nada que possa prejudicar seu próximo. É a fofoca. Caridoso em ações, consiste seu próximo na medida de suas forças. Assiste seu próximo de acordo com as suas forças. E Emmanuel mais uma vez vem nos lembrar também a respeito do pensamento. Se desejas saber quem és, observas o que pensas quando estás sem ninguém. Então muitas das vezes aqui nós falamos assim: você precisa conhecer a si mesmo para que você possa conseguir o seu melhoramento, a sua reforma íntima. Emmanuel dá uma fórmula bem simples: sozinho, consigo mesmo, verifique seus pensamentos e, se for necessário, reforme seus pensamentos. Assim sendo, cabe a nós aprendermos a agir diante dessa situação, vindo o Espiritismo nos ensinar que os espíritos das pessoas mortas constituem uma população invisível do globo, que eles estão no espaço entre nós, eles se misturam conosco, estão ao nosso lado e vendo o que fazemos. Quando pensamos que estamos sós, lá estão também eles, testemunhas secretas das nossas ações e de nossos pensamentos. O nosso pensamento, toda a literatura espírita fala, todo o nosso pensamento, ele se transforma e acaba que atingindo a atmosfera espiritual através de cor, cheiro, forma. Então quem está do nosso lado? Parece que não, né? Porque para nós o pensamento é invisível, mas o médium vidente consegue ver. Ele consegue olhar para a pessoa e ver as emanações, como a gente consegue ver um ambiente quando está poluído. Quando a gente chega em casa, para que vocês possam fazer uma comparação, quando a gente chega em casa depois de passar alguns dias fora, em férias, 10, 15, um mês fora de casa, a primeira coisa que a gente faz qual é? Abrir a janela. Muito bem, seu filho. Abrir a janela. Por quê? Para que o ar melhore, para que circule mais ali. Da mesma forma, devemos também ventilar os nossos pensamentos, fazendo com que os maus vão embora. Abrindo a janela através de percepções melhores. Eu, pessoalmente, já fiz alguma coisa porque eu me conheço. Há 18 anos atrás desliguei a TV e não liguei mais. Noticiário, telejornal, notícia. Elias, você é alienado, não sabe o que está acontecendo? Não faço a menor questão de saber, não quero saber. Facebook, quem vai lá no Facebook procurar meu Facebook vai ver lá. Não tem nada naquele trem. De vez em quando alguém manda uma mensagem, fica lá 1 mês, 2, 3 lá, ninguém olha aquilo.
Eu comecei a trancar as possibilidades. Da mesma forma que o alcoólatra não pode ver água. Eu sou melhor por causa disso? Não, eu só não posso ver cachaça, é verdade, né? O alcoólatra não pode ver cachaça. Eu sou melhor que isso? Não. Eu sou o alcoólatra que não pode sentir o cheiro de cachaça. Então, cada um de nós podemos fazer essas ações, pequenas ações. Vai mudar? Não, só vai mudar a partir do momento que você mudar o seu próprio pensamento. Aí sim, a gente vai poder fazer esse exercício de forma a conquistar a nossa paz de espírito. O meio de nos livrar da influência perniciosa dos maus espíritos é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Há incompatibilidade entre bons e maus fluidos, como entre o óleo e a água. Não adianta nada nós virmos para cá com maus pensamentos. Não vamos conseguir o objetivo que viemos aqui buscar. Tanto os que estão aqui para tratamento, quanto aqueles que estão aqui para o serviço útil do trabalho no bem. Espero que nós possamos refletir com essas poucas palavras que eu pude pesquisar e trazer do Evangelho, da doutrina segundo os Espíritos, da doutrina dos Espíritos, de Allan Kardec, Emmanuel, e começarmos a refletir mais sobre aquilo que estamos pensando diariamente, do que estamos jogando nessa atmosfera espiritual, de como estamos alimentando o fluido que faz essa atmosfera espiritual, o que atraímos através dos nossos pensamentos, e acima de tudo, saber de duas coisas: somos responsáveis pelo que pensamos e com vontade podemos mudar aquilo que pensamos para o nosso próprio bem. Fiquem todos em paz, boa tarde.